O tão aguardado Demon Slayer Castelo Infinito acabou de chegar aos cinemas. Eu conferi e vou falar o que eu achei, claro, sem spoilers. Mas se você chegou no canal pela primeira vez, já deixa o teu joinha, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo todo dia, beleza? E já sabe, se quiser dar aquela moral pro canal, Clube de Membros, a partir de R$ 2,99 por mês. Você vai dar uma força pro canal e ter acesso a conteúdo exclusivo e antecipado. Caracas! Então, para quem está cansado de saber a história de Kimetsu no Yaiba, que é a jornada do Tanjiro, né, o caçador de Onis, o famoso Demon Slayer, em busca, vamos chamar de redenção, né, de trazer sua irmã, que foi transformada em Oni, de volta à forma humana, sabe que teremos pela frente agora uma trilogia de longas no cinema. Castelo Infinito é a primeira parte. Já adianto que aqui no Brasil a censura é 18 anos, isso causou muito problema, né? Mas enfim, neste longa, como o título diz, somos levados ao Castelo Infinito, né? Vamos dizer ali que é o reino, o reduto do Muzan, onde seus demônios ali, seus Onis habitam, né? E cara, são 2h30, eu confesso que eu assisti e falei, cara, 2h30 vai ser ruim de segurar. E para minha surpresa não foi um sacrifício. O desenho é frenético, o estilo de animação segue o mesmo aqui do Photobo Studios, é muito bonito, muito bem detalhado, aquele estilo de anime, o desenho bem grosseiro, né, bem grosso o traço, porra, acho isso muito bacana. Eu confesso que é uma saga que eu custei a começar a ver. Eu lembro que a gente trouxe no Dicas, minha filha já estava assistindo, eu não tinha começado, e quando foi chegando a data de estreia do Castelo Infinito, eu falei, cara, eu tenho que terminar esta série para poder chegar no Castelo Infinito já com o anime em dia. E eu fiz, entendeu? O problema é que a primeira temporada é muito grande, né? O que vem depois, os arcos são menores. Mas, enfim, Castelo Infinito, a busca por Muzan para acabar com a maldição. É o que o Tanjiro quer para sua irmã, né, a Nezuko. E assim, eu adianto o seguinte, o longa-metragem ele segue a métrica, a fórmula da série animada, que é o seguinte, você tem grandes combates, sabe? Só que você tem muito flashback sobre a história de fundo dos personagens. No longa-metragem não é diferente. Tá? Então você tem 2h30 de muita pancadaria, muito combate e muito flashback também. Eu confesso que alguns excederam ali, você fala que, porra, tanto tempo flashback, mas faz parte, meio que para conectar você com o personagem em questão. Né? Eu destaco aqui o flashback do Akaza, né? Que é bem longo, mas a história é bacana. E eu tenho que falar da trilha sonora, que é algo que ajuda muito na animação, porque quando o Koro tá comendo, a trilha sonora tá bem porrada, tá muito bacana. Quando corta para um flashback, já é aquela coisa mais dramática, sabe? E quando você volta do flashback para a batalha, cara, volta a trilha sonora. A trilha sonora é muito importante nesta animação, tá? E como eu disse, são 2h30, sabe? Você que segue a jornada do Tanjiro, sabe que agora ele vem acompanhado dos Hashira. E quando chega no Castelo Infinito em questão, que eu destaco o cenário, que assim, tem uma mescla que você não sabe quando é animação em computação gráfica e quando é o anime tradicional. Tá muito bacana a integração. Eu acho que isso que diferencia, quando você não consegue distinguir uma coisa da outra. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E uma coisa que eu tenho que dizer é que o Castelo Infinito parece que é um personagem à parte, tá? Porque ele tá sempre em movimento ali, quem assistiu o trailer e não assistiu o longa sabe do que eu tô falando. Apesar que a série animada já deu um gostinho do que estava por vir. E assim, ótimos duelos, sabe? O último é para arregaçar. E que eu disse, muito flashback, o que pode ser cansativo às vezes, mas claro, é para conectar você com o personagem, seja um herói, seja um vilão, né? Seja um Oni, ou seja, um caçador de demônios. E falando sobre os personagens, é claro que tem o retorno do Tomioka, o Netsu, Akosho, Mushiro, Inozuki, Mitsuri, Tsuyuri e entre outros. Tem alguns que não aparecem, mas para ser justo é o seguinte, como não dá espaço para todo mundo, tem alguns que você vê ali só de relance, sabe? Não tem importância real no momento, já que vão ser 3 longas. E eu confesso que o que eles fizeram nesse primeiro,
para você ter mais dois, né? Com a mesma pegada, sabe? Com o mesmo tempo de duração. Acredito que vão manter 2h30 cada longa. Cara, vai acontecer muita coisa ainda, sabe? Até eu conseguir chegar ao Muzan e desfazer e trazer a irmã de volta à humanidade, eu acho que o Tanjiro e o Hashira vão passar por muita coisa. E, cara, pra quem curte o anime, eu tava fazendo um comparativo não, porque é complicado, porque eu sou de outra época, né? Mas no final dos anos 90, na minha época, a febre foi Cavaleiro do Zodíaco. Vamos dizer que abriu a porta, né, para os animes no Brasil de uma forma mais ampla, porque nos anos 80, eu me lembro de assistir Piratas do Espaço, a gente tinha o próprio Robotech, que era uma cross também e tal, Zillion, que era do caralho, e parece que a galera, tem gente que não conhece Demon Slayer, mas que a febre de Demon Slayer hoje é um paralelo para o que foi o Cavaleiro do Zodíaco nos anos 90, sabe? E todo o cuidado do Futabo, né, do estúdio, com a produção, sabe, assim, é violento como a série animada e seus arcos separados ali e tal. A métrica, como eu disse, é a mesma. A fotografia da animação, a paleta de cores ali, sabe? É um anime bem colorido, bem bonito de se ver. Eu costumo trazer poucos animes aqui no canal, mas ainda trago alguns, né? A gente ainda traz alguns. Como o próprio Sakamoto Days, Dandadan. Assim, eu curto o anime, mas eu não sou um grande fã, sabe? Os poucos que me chamam a atenção eu corro para assistir. Alguns realmente valem a pena, outros não. Exatamente. A história não tem mistério, eles estão ali para enfrentar os demônios, encontrar o Muzan e acabar com essa raça de Onis, né? Exterminar da face da Terra. Lembrando, claro, que tudo indica que o Castelo Infinito será o palco do confronto final. Então teremos possivelmente aí mais 2 longas ambientados, né, no Castelo Infinito. Como eu disse, é uma animação ágil, confesso que 2h30, olha, passa rápido, tá? O que me incomodou um pouquinho, mas não se torna um problema, não tira o mérito da animação, é a quantidade de flashbacks, mas para mim é onde se apoia para te apresentar um pouco mais do personagem que está ali em cena. Você tem personagens novos até, eu curto muito a história dos corvos ali, né, guiando eles e tal, que quem não sabe faz parte da história, vou dizer, da mitologia japonesa, né, até o corvo, né, do James O'Barr, que deu origem aos quadrinhos e ao filme e aquele remake merda, pega um pouco dessa história do corvo, que é o mensageiro e tal, né, enfim. Como eu falei sobre os personagens, tem alguns que realmente aparecem bem pouco ali, mas se você acompanhar a série você vai entender o porquê. Só vou citar uma aqui, que é o caso da Nesco, né? A galera que acompanha sabe o motivo dela aparecer pouco e tal. E tem outros que eu gostaria de ver muito mais, só que eu acho que estão guardando para os próximos longas, né? Que é o que vai encerrar essa saga. Mas isso é o que eu acho. Se você me perguntar o que foi Castelo Infinito, um longa-metragem que pode assustar pela duração, tá, pelo tempo de execução ali de 2h30, só que é repleto de combates, embates, chame como quiser, enormes, sabe? Coisas fantásticas, realmente cinematográfico. Foi feito todo com capricho, tá? O estúdio tá de parabéns mais uma vez, assim como a série animada não deixou a desejar em nada. E assim, você tem a história, só que o filme não para, você não vai ter aquela hora que vai virar e falar, porra, tá chato, né? Apesar dos flashbacks, como eu disse, pra mim teve um pouco demais, mas não tira o mérito de ser uma animação fantástica, um negócio muito bem feito. O negócio agora é aguardar os próximos, né? E qualquer novidade a mais sobre Demon Slayer, a gente retorna aqui e vai comentar com vocês, é claro, quando tiver as datas específicas e os títulos dos próximos longas, a gente volta aqui e comenta com vocês, eu trago numa live aleatória, tá? Mas eu já adianto o seguinte, se você assistiu e for comentar o vídeo, por favor, não comente spoiler, senão vai tomar a tesourada, tá bom? Mas como eu costumo dizer, tudo que eu falei aqui é só a minha opinião. Agradeço a vocês que assistiram o vídeo até o final. Curtiu, compartilha, assistiu, comenta comigo o que achou. Eu fico por aqui e até a próxima.